Fala, Thiago. Grande Matheus Renó. Bom dia para todo mundo. Como está? Bom dia, amigo. Tudo bem? Bom dia, Rafael. Rafael tá aí. E aí, Rafael, como é que tá? Rita também tá aí. Rita de Cássia. Rita de Castro entrou aqui. Bom dia, Rita. Aí, Bom pessoal, dia. 7. Thiago, 7:03. Eu vou começar, amigo. Vai lá, vamos lá. Então, pessoal, a gente começou na semana passada um assunto muito especial, que é sobre, a gente está falando sobre a arquitetura da gentileza. E foi um assunto que a gente acreditou inicialmente que poderia falar, de certa forma, na última live, mas a gente nem arranhou a superfície do assunto. Então a gente vai estender um pouco mais o conteúdo agora, porque a gente acredita que isso merece realmente ser explorado. E hoje a gente vai falar um pouco sobre os atos de gentileza. A gente começou a falar na última live, a gente falou primeiro sobre a questão de você a gentileza tem muito a ver com você ser responsável, é o fundamento da gentileza. E um dos primeiros dele é sobre, que a gente falou na última live, foi sobre você ser responsável por aquilo que você faz. É o primeiro ato da gentileza. Tem um negócio legal nisso, né, Matheus? Quando a gente fala assim, a gente ser responsável pelo que a gente faz, né, que é o primeiro ato, né, o primeiro princípio aí da arquitetura da gentileza, é muito importante a gente entender que além de saber as minhas responsabilidades, eu tenho que saber também as minhas habilidades e competências, né? Para aí sim eu conseguir desenvolver um bom trabalho. E esse é o princípio inicial, né? Esse é o primeiro princípio de todos. Se eu não sei o que eu posso entregar, se eu não sei as competências que eu tenho, e tampouco as responsabilidades que eu tenho, a gente sabe que tem o CAL, tem o CREA, que tem umas definições, tem umas questões éticas que precisam ser seguidas, né? Mas se eu não me entender, né, quais são as minhas competências, quais são as minhas habilidades, não adianta nada, né? Eu vou ficar seguindo um padrãozinho de regras e produzindo mais do mesmo. Então, eu tenho que saber o que eu faço de diferente. E esse é o primeiro ato da arquitetura da gentileza. Perfeito. Aí esse é o primeiro, foi excelente complementação aqui. É você saber o seu papel. Qual que é o seu papel, resumidamente. E a gente tem mais dois atos da gentileza. Eu não vou falar todos agora, mas o próximo, para vocês ficarem vocês não saírem, não vou falar os três agora. Então vamos para o próximo agora. Tiago, a gente falou, a gente não consegue fazer nada grande sozinho. A gente precisa de outras pessoas. A gente sabe qual que é o nosso papel, que é o primeiro ato da gentileza, que é você assumir responsabilidade, saber da sua responsabilidade também, que é o que você falou. Agora, mas a gente não faz tudo, certo? A gente Certinho, depende de Matheus. outras pessoas poder fazer também. Então, o segundo ato, ele fala sobre isso, não é? Exatamente. Olha só, antes disso eu queria dar um alô pro Boa SP aqui, Vinícius, Jéssica, a turma Ó, lá pode. super mega competente, Vinícius parceiro de sala de aula, né? Então, um cara sensacional que eu admiro muito. Obrigado pela presença, Vinícius. Pois é, Matheus, o Valeu, segundo Vinícius. é saber que a gente não faz nada sozinho, né? Eu vejo muitas vezes, seja no meu papel enquanto educador, seja no meu papel enquanto profissional há 13 anos, muitos profissionais querendo fazer tudo. Vou abraçar tudo, vou fazer desde o estudo de viabilidade até todos os projetos. Sabe, Matheus, que isso era um sonho meu, que eu tenho a formação de arquitetura e de engenharia, e eu falava assim, nossa, agora depois que eu fizer engenharia, eu vou poder fazer todos os projetos. Aí eu entrego tudo para o cliente e tal, não sei o quê. Mas, na verdade, depois de um tempo, né, essa ideia, essa doideira aí, acabou indo por terra, porque não adianta eu querer fazer tudo. Eu posso ter as habilidades, eu posso conseguir ali fazer um sistema de gestão mais eficiente, lógico, por ter esse conhecimento, né, esse conhecimento de todas as áreas, mas, no entanto, eu não consigo fazer tudo. E o que é importante? A gente está vivendo isso agora e é legal trazer essa experiência, inclusive é uma das motivações uma das questões que nos trouxe a fazer essas lives, né? Que a gente está tendo uma experiência muito legal enquanto Mazi, eu enquanto Patreon, né? Empresas,
desenvolvendo um projeto em parceria. Então, eu fiz o projeto de arquitetura para o nosso cliente. Depois, nesse meio tempo, a gente veio alinhando várias soluções, a gente veio fazendo várias adequações. Para quê? Para que a gente entregue o melhor para o cliente. Isso é que a gente tem que entender, assim. O produto final não é para mim, Thiago, não é para a Patreon, não é para o Matheus, não é para o Mazi. O produto final que eu entrego é para o meu cliente, é para quem me contrata. Então, quanto mais habilidades e competências, quanto mais pessoas competentes envolvidas nesse processo, maior é a chance do sucesso, né? De se entregar ali, além das expectativas, e muitas vezes para o cliente, né? Então, é muito importante a gente entender que não tem jeito, Matheus, não tem jeito. Você pode morrer fazendo, não tem jeito de você fazer tudo. Você pode virar à noite. O tempo, o dia, ele tem uma quantidade de horas, não adianta. Então, eu não consigo brigar com isso. Eu preciso de estar cercado de pessoas competentes. E preciso de uma gentileza em relação a isso. Eu preciso de ter uma gentileza de respeitar o seu conhecimento enquanto engenheiro civil, enquanto gestor de obras, enquanto projetista estrutural. Então, eu preciso de entender, de respeitar isso. Eu não vou saber mais que você nesse ponto. E colocar um pouquinho de humildade na vida da gente, na nossa profissão, na nossa vida particular também, não é nada demais e faz muito bem, eu diria, né? Então, é isso. Esse ponto é muito interessante de se trabalhar. Eu acho que é um dos pontos mais fundamentais aí da arquitetura da gentileza. E faz bem para todo mundo. Gentileza sempre, nunca é demais, sempre faz bem para quem pratica e para quem recebe também. Então, você faz um mundo melhor através da gentileza. E você tocou num ponto importante sobre essa elaboração do projeto que a gente está fazendo. E quem acompanha aqui o perfil está vendo isso na prática agora. Porque a gente está postando semanalmente, praticamente todo dia, tem postagem sobre essa elaboração do projeto, Thiago. Então, você tem o projeto estrutural que eu estou elaborando e o projeto hidráulico-elétrico, o Rafael está elaborando também. E aí a pessoa pode acompanhar esse processo criativo e como é um processo que ele é um processo interativo, ou seja, de co-criação, todo mundo participa desse processo. Então, o Thiago não acabou o projeto arquitetônico ainda. Ele entregou, ele já entregou o papel, tá tudo certo, mas ele não acabou. O papel dele acaba, junto todo mundo acaba quando a casa é entregue. É aí que acaba o papel, é aí que termina o projeto do Thiago, com a execução da obra. Então, durante esse processo de elaboração dos projetos, o Thiago participa ativamente. Então, assim, e falar assim, tudo flui normal? Nem sei. Assim, o que acontece? Como a gente lida com competências diferentes e todas essas competências se complementam de forma a entregar o melhor produto possível, é muito importante ter essa conversa muito alinhada. Então, assim, eu estou falando isso por quê? Porque eu vou mostrar na prática agora como que a gente faz isso. O Thiago ele traz pela perspectiva da arquitetura, do belo, do funcional, de tudo que pode complementar. E na parte da engenharia tem a questão da funcionalidade dos materiais, do correto funcionamento de tudo. E eu vou até convidar agora, tomara que esteja tudo certo lá, o Rafael, para ele falar um pouco sobre como que a gente faz essa compatibilização de projetos na prática, porque a gente vivenciou uma situação semana passada agora que está sendo solucionada. Deixa eu chamar aqui o Rafa para poder participar da live também. Prepara aí, Rafa. O Rafael... Ele não vai deixar, ele não vai... Deixa eu ver se eu consigo aqui. Acho que tem jeito de você chamar ele aí também, Matheus. Acho não, tem jeito de você chamar ele, sim. Deixa eu ver aqui. Só deixa um convidado por sala. É? Começando a live. Mas então, o Rafa... O Rafael comenta aí, ó. Comenta aí, você vai contando pra gente. Eu vou falar mais ou menos do que eu conversei com você. E qualquer coisa você me complementa, tá, Rafael? Mas como é que funciona? Você está na arquitetura, eu estou falando de arquitetura agora, mas existe um contexto. Existe um contexto, um porquê das coisas serem como elas são. E a gente tem que sempre buscar entregar dessa melhor forma possível. E, inicialmente, a gente estava com um desafio com relação a um processo da coluna d'água da edificação. Como assim?
Para a água funcionar, para a água chegar corretamente em cada uma das torneiras, para você, por exemplo, abrir a torneira e essa água ter um fluxo contínuo, isso depende de uma série de fatores. Um dos fatores que depende disso é a questão da coluna d'água, é a altura da sua caixa d'água em relação à torneira. Essa diferença de altura é o que garante que a água vai chegar para você. E o telhado, ele é um pouquinho menor a altura dele. Inicialmente falou assim, como é que a gente vai resolver esse diálogo? Como é que a gente vai estabelecer esse diálogo para poder preservar a arquitetura? Porque é muito fácil simplesmente chegar e subir a altura, mas não é esse o objetivo. O objetivo é querer preservar a identidade que a gente criou dentro da casa, que o Thiago criou, e ao mesmo tempo entregar a funcionalidade que a casa pede. E o Rafael, que eu estou falando aqui por ele, então, se o Rafael complementa aqui, por gentileza, se precisar, tá? Mas ele desenvolveu uma forma, trouxe uma ideia a partir dessa situação que permitiu a gente poder alcançar isso, que era um sistema de pressurização, uma tecnologia nova de pressurização do painel de aquecimento solar. E tem mais uma coisa também, mas eu não estou lembrando. Ele vai me falar aqui no comentário. Eu acho que eu recordo, Matheus. Eu acho que eu recordo, não. Eu recordo porque na última semana, na sexta-feira, eu fiquei praticamente 1 hora em reunião com o Rafael para a gente sanar exatamente esse problema. E qual que era a principal questão? Até que a coluna d'água estava dando uma diferença de 25 centímetros, então a gente conseguiria resolver com a própria pressurização de algum equipamento ou do próprio chuveiro, né, embaixo e tal, que era a menor distância que existia. Mas tinha uma questão que era a altura da base da placa em relação ao boiler e em relação à caixa d'água. Então tem uma norma que diz como isso deve ser feito, né, para que funcione de uma maneira por meio de gravidade e essas questões todas. Então nós sentamos e percebemos que para que a gente usasse o sistema convencional, a gente ia precisar de mexer no telhado. E o que acontece? A gente já tem algumas limitações de altura, e inclusive algumas limitações estéticas em relação ao posicionamento do telhado. Então, se eu levanto muito esse telhado, é um telhado 2 águas, eu vou até, depois, Matheus, depois dessa live, eu vou até recompartilhar aí qual casa que a gente está falando. O próximo post que eu colocar no @thiagovieira.patreon vai ser dessa casa, tá? E aí eu coloco esse post para vocês entenderem do que eu estou falando. Então, eu ia precisar de subir muito o telhado. Eu subindo muito o telhado, eu interfiro na fachada, porque aí acaba o sombreamento do beiral, e é uma questão muito importante nessa casa especificamente, porque está voltada para o noroeste, então eu precisava ali um pouquinho daquele beiral como um sombreamento da fachada. Então, eu ia atrapalhar um monte de questões. E o Rafael, que está falando aí, ó, isso, Thiago, o Rafael brilhantemente, o que ele conseguiu? Ele conseguiu estabelecer aí, pesquisar, né, com a tecnologia. Ele está escrevendo aí, Matheus, depois você lê. Nossa. Ele conseguiu pesquisar e descobrir uma tecnologia que está tudo a nosso favor enquanto projetista hoje, né, de como manter do jeito que estava, né, e de certa maneira ir resolver o problema e colocar placa solar. A gente já tinha inclusive um plano B, sabe, Matheus, que era propor ali um painel fotovoltaico, né, que além do aquecimento solar, a gente poderia gerar ali uma questão energética ali, né, e a gente pode até falar um dia sobre isso aqui em nossas lives, eu acho que é um assunto que vale muito a pena. Então, ele conseguiu resolver, né, ele conseguiu pesquisar, ele conseguiu investigar, e aí tudo se sanou. Não foi uma solução que partiu da arquitetura. A proposta, sim, partiu da arquitetura. Mas quem conseguiu a solução foi o Rafael Renault aí, que estava trabalhando enquanto projetista elétrico e hidráulico. Então é fundamental, e aqui valida muito o que a gente falou no início dessa live. Não adianta eu querer fazer tudo. Por mais que eu já conhecesse essa tecnologia, ela precisa de ser validada e compatibilizada com os outros projetos, né? Então, é muito importante que a equipe esteja alinhada, que a compatibilização aconteça, que a gente compartilhe. A gente vive num mundo de compartilhamentos, né, Matheus? Então, por que não compartilhar o que a gente tem de mais importante, que é conhecimento, sabedoria e entender de experiência, vivência? Então, é por isso que esse é um dos atos mais importantes da arquitetura da gentileza. O primeiro é eu entender as minhas competências, eu entender as minhas habilidades e as minhas responsabilidades.
E o segundo, saber trabalhar em equipe, saber fazer essa gestão e entender que eu não consigo ir, eu posso até chegar longe sozinho, mas eu não consigo me manter lá por muito tempo. Porque não tem jeito, não tem braço, não tem como. Né? Você vai ter que ser o Octopus lá do Homem-Aranha, não tem jeito, não tem como. Não tem função. Então é isso. O que o Matheus, o que o Rafael pôs aí? Vou ler aqui. Uma coisa importante também, olha como é que é interessante, né? Não tem como você ir pro passo, o ato 2 sem fazer o 1 primeiro. Então, se você não sabe sobre o que você é responsável, como é que você vai saber a responsabilidade dos outros? Então, não tem como. Então, você tem que, o primeiro passo é realmente saber qual é o seu papel dentro do contexto. Aí, ó, agora eu vou ler aqui, ó, o Rafael é especialista na parte hidráulica e elétrica, a gente sabe que cada um de nós tem competências exclusivas que realmente é o que permite a gente desenvolver. E aqui, ó, o que ele falou. Ele conseguiu com a ajuda de um parceiro nosso. Ele descobriu uma placa de aquecimento solar que possui um pressurizador interno, ou seja, um pressurizador dentro da própria placa, que permite a instalação dos painéis sem alterar o telhado. Então, basicamente, foi isso aí. Eu Então, até fixei o comentário dele. mais importante ainda, Matheus, o que o Rafael trouxe aqui? Que além dessa equipe que está alinhada, a Mazi, a Pattern e o cliente, que a gente sempre reporta isso ao cliente, além disso, o Rafael buscou fora, entende? Então, eu nunca chegaria, e porque eu não conheço, eu nunca chegaria nessa pessoa que o Rafael encontrou, esse especialista aí, porque eu não o conheço. Então, a partir de agora, ele já faz parte desse universo, dessa casa que a gente está construindo para esse cliente. Né? Ele já foi incorporado de maneira indireta, mas ele já nos auxiliou. E por isso que é muito importante a gente saber lidar com essas pessoas. A gente participa de um grupo de network, a gente sabe o tanto que é importante saber lidar com as pessoas, né, Matheus? Então, é bem isso, assim. Se eu não conhecesse o Matheus, se eu não conhecesse o Rafael, se a gente não tivesse sentado e trabalhado essa questão de resolver esse problema, né, da residência que apareceu no decorrer do desenvolvimento dos projetos complementares, se a gente não sentasse, não entendesse, não discutisse isso, a gente não ia chegar nessa terceira pessoa que nos trouxe uma solução que eu já posso aplicar em todos os meus próximos projetos. Por quê? Porque existe, porque foi validado. E para ser validado, olha só, passou por 1, 2, 3, eu conheço o Matheus, o Rafael trabalha com o Matheus, que chegou numa terceira pessoa. Então, é fundamental que a gente coloque aí a humildade debaixo do braço, respeite as competências e habilidades de cada um, e aí sim a gente consegue entregar o melhor para o nosso cliente. É esse o segundo princípio. Ô, Thiago, e ao mesmo tempo, isso super rápido, né? Parece que você fala assim, passando por várias pessoas, mas quando o diálogo, quando as parcerias estão bem fundamentadas, você consegue ter um diálogo aprofundado, você faz isso rapidinho. Então, isso aí, gente, estou falando isso aqui de horas. Então, isso aí foi uma solução que vem em questão de horas. Então, não é um processo lento, é um processo muito rápido e muito eficiente. Porque cada um é especialista, ele vai poder resolver o problema de forma muito mais rápida. E aqui, ó, o Rafael até falou mais uma coisa aqui, ó, lembrar que não procurar uma solução mais fácil, mas sim a solução que atenda o sonho do cliente da melhor forma. Sensacional. Bem. Sensacional. E aí, Rafael, você resumiu, você trouxe o final e a cereja do bolo do segundo princípio aí da arquitetura da gentileza. Que é isso. A gente não tem que buscar o mais fácil. O cliente nos contratou para que a gente consiga entregar o melhor, não o mais fácil, não o mais simples. Tem que ser execuível, lógico, mas não é o mais simples, ele quer o melhor. E o melhor a gente só consegue tendo parcerias. Ó, a loja de Vani apareceu aí. Minha mãe sempre me tieta. Essa aí não falta nas lives de jeito nenhum. Um beijo, mãe. Mas é isso. Então, o Rafael trouxe aí super conclusivo e super a cereja do bolo aí que ele trouxe. É isso. A gente não busca o mais fácil. A gente busca o melhor. E, às vezes, o melhor, ele passa por resolução de problemas, né, Matheus? A gente só chega em soluções diferentes, mais avançadas. A tecnologia avança para resolver problemas. E a partir do momento que a gente... Aí, voltando um pouquinho lá no primeiro ato, lá, né? A partir do primeiro ato, do primeiro princípio, a partir do momento que eu sei que eu tenho capacidades e competências para resolver problemas, eu vou entregar melhor para o meu cliente. Eu não vou fugir de problema, né? Eu vou para cima deles e vou resolver eles.
né? Se eu ficar desviando de todos os problemas, eu vou fazer mais do mesmo, aí vai ser um monte de caixinha igual, né? De projeto, falando de projeto residencial, né? Um monte de caixinha igual que não responde a nada, né? Eu tenho que, além de responder as questões do meu cliente, eu tenho que solucionar problemas. É para isso que eles nos contratam, né, Matheus? É para eles não terem dor de cabeça. É para que a gente consiga levar o melhor para eles sem que eles tenham essa dor de cabeça, né? Pois é, não, isso faz parte do processo e o quanto que a gente cresce nisso, que a gente desenvolve, a gente vai trazendo mais coisas, igual você falou, a gente vai trazendo mais coisa para dentro, mais conhecimento para dentro. Então, quando a gente encara o desafio com uma perspectiva de querer aprender e poder trazer uma coisa cada vez melhor para o nosso cliente, todo mundo só ganha com isso. O cliente fica mais satisfeito, a empresa cresce, todo mundo cresce, os parceiros, todo mundo cresce junto. Então é muito legal ter essa postura de esse segundo ato da gentileza, que é justamente a compatibilização dos trabalhos. Quanto que isso é importante, isso reflete em tudo, reflete na entrega, reflete na produção de todos os aspectos, de todas as formas possíveis. Inclusive, extrapola um pouco até do que a gente pode imaginar. Isso aí, isso aí. É fundamental, assim, crescer junto, né, Matheus? A gente tem que entender que a gente precisa de crescer juntos. E não adianta, não é perde e ganha, não. É aqui, eu indico o Matheus, porque o Matheus tem um trabalho que, na minha opinião, é maravilhoso. Então, eu indico para ele, por quê? Porque eu sei que ele vai entregar para o meu cliente o que eu quero. E essas parcerias trabalham com isso, é com a qualidade, é com o melhor, e não com RT, como é que fala? Comissão, não tem nada disso. O que a gente tem que entregar para o nosso cliente é o melhor, sabe? Independente de qualquer coisa que está vinculada com isso. A gente não pode condicionar a um recebimento ou a uma coisa que, inclusive, foge aos padrões éticos da profissão, né? O que a gente precisa entregar é o melhor. E assim a gente faz, né? Então, a gente cria parcerias que estão com foco no cliente. E sempre de forma transparente, né, Thiago? Porque a gente está aqui, a gente faz a live, o pessoal participa do processo, tem muita gente que está acompanhando o processo todo da elaboração dos projetos, sabe, Thiago? Então, assim, é muito bacana, porque você vê que você acompanha como é que faz, vê como é que inclusive, às vezes, desafio que passa durante o processo de elaboração, e é muito legal poder fazer isso e ter tranquilidade de poder fazer. Eu acho que a gente pode deixar, já que o pessoal ficou até o final, vamos falar um pouco sobre qual vai ser o tema da próxima live, porque a gente está nos minutinhos finais aqui, Thiago. O Vamos que lá. você acha? Vou falar ou não? Próximo, vamos sim, claro que vamos. Deixa um curioso, mas vamos sim. Na próxima live nós vamos falar do terceiro princípio aí, né? Do terceiro ato da arquitetura da gentileza, né? Então a gente já falou aqui das habilidades, competências que eu, enquanto profissional, tenho, né? Que eu desenvolvi durante a minha formação. Também, ainda no primeiro ato, né? A questão da responsabilidade técnica que eu tenho sobre o que eu faço, né? Que isso está, inclusive, linkado aos conselhos. Nós falamos do segundo, que é essa necessidade de ser humilde, saber que eu não caminho sozinho, que eu preciso de parceiros competentes ao meu lado, né? E que esses parceiros aí, eles têm que ter uma sincronia, a gente tem que trabalhar com a mesma linha, com os mesmos princípios, com os mesmos valores, né? E eles estão todos taxados e direcionados ao nosso cliente, né? Certamente. E, por fim, o terceiro ato, que é o que a gente vai abordar um pouco mais na próxima semana, ele trata especificamente da arquitetura e da sua relação com a vida, né? Do projeto em relação com a vida. Então, além de respeitar aí o prestador de serviço, ou os prestadores de serviços envolvidos, além de me respeitar enquanto profissional, eu tenho que respeitar o meio onde isso está sendo colocado, onde está sendo construído, né? E isso é o ponto final e fundamental, porque aí eu proporciono isso, né? A gente fala muito disso, né, Matheus, que a gente não faz residências, a gente faz lares, né? E o primeiro passo de se construir um bom lar é esse respeito ao entorno, é de entender onde que essa arquitetura está, é de entender como ela se relaciona com a vida, e a vida eu estou falando no sentido da natureza, estou falando no sentido do cliente, como que o cliente usufrui desse espaço, né? O cliente enquanto ser vivo, a natureza, né? Onde esse projeto foi implantado, né? Então, é muito importante que a gente respeite tudo isso. E isso vem lá, Matheus, lá das... Fica de olho no tempo aí para a gente ser preciso aí, tá? Deixa eu só falar uma coisa aqui antes, que eu tenho que dar um oi aqui para a Babi, que está aqui comigo, acompanhando a gente aí. Babi, tudo jóia? Amiga nossa, parceira também. Legal, Babi, seja bem-vinda.
Depois você É assiste aí no magistral. Rios, aí no GTV, viu, Babi? Ficou gravado e essa live aqui ficou bem, bem legal. Muito conteúdo, né, Matheus? E a próxima ainda vai vir mais. Então, esse terceiro ato e esse terceiro princípio é o que envolve a relação arquitetura-natureza. Edificado em natureza, né? É uma frase que me inspira muito, né, a isso, até para encerrar, é a frase do Jan Gehl, que é um arquiteto dinamarquês, que ele define a boa arquitetura como o edificado, né, a arquitetura, interage com a vida. E é esse o terceiro princípio que a gente vai falar um pouquinho mais na próxima semana. É isso, Matheus? É isso aí. Não. E esse aqui eu fiquei curioso também, viu, Thiago? Porque acabou que eu peguei mais o primeiro e o segundo, mas sobre essa interação da vida é um assunto que é muito interessante, porque a gente não está construindo a gente está construindo para pessoas. Então isso daí deve ser muito legal de falar. Pessoal, é isso. Vamos encerrar aqui para causa do compromisso que a gente tem com o horário. A live começa sempre às 7h03 e finaliza pontualmente às 7h30. Toda terça-feira a gente vai fazer essa primeira série. E essa primeira temporada, e dando tudo certo, a gente vai fazer. Vamos ver como é que vai ser para a gente poder fazer outra temporada também. Tá certo, pessoal? Agradeço a presença de todos, agradeço o Thiago estar aqui comigo, agradeço o Rafael a ajuda, agradeço a todos os convidados que participaram, a Babi que está aqui ainda, agradeço a Ana Paula que está aqui também, agradeço a mãe do Thiago que está aqui também presente. E Bom dia. é isso, pessoal. Obrigado, fiquem ligados. Quem acompanha o Instagram do Thiago, @pato, no plataforma de arquitetura. Eu vou deixar, é só clicar aqui no link da live, você vai ser direcionado lá para o Instagram dele também. E eu vou marcar ele na própria publicação da live. Então você vai poder seguir e poder ver como que ele desenvolve esses dados da gentileza nos projetos. Tem um portfólio gigantesco lá no Instagram para vocês poderem ver, porque ele não fala sobre isso, mas assim, é muito legal. Depois vocês vão lá para conferir, tá? Pessoal, semana passada eu publiquei os 3 atos da arquitetura da gentileza em um post, eu vou colocar agora no Stories e vou também colocar no feed a casa, né, que a gente falou aqui do telhado, a solução que a gente deu, tá bom? Um abraço para vocês, nos siga aí, vem coisa boa por aí, né, Matheus? Tá só crescendo. Até semana que vem. Até semana que vem. Valeu, pessoal. Valeu, Thiago. Um abraço. Tchau. Falou.